Oi pessoal, vamos conversar aqui um pouco sobre a questão da fabricação dos processadores, certo? O processador, como a gente pode chamar grosso modo, é o cérebro de quase todo eletrônico hoje em dia. É a peça que faz os cálculos para executar as tarefas nos televisão, em celular, em notebook, computador, em computador de bordo de carro, tudo isso tem processador, certo? O processador, primeiro ele é feito o projeto do circuito eletrônico. O que seria isso? É todo o desenho, o quebra-cabeça para fazer a impressão posterior dos transistores na placa de silício. Isso é feito em escala microscópia. Toda hora diminui mais, porque são bilhões de transistores que são impressos em uma plaquinha do tamanho de uma unha. Então esse processo é uma coisa minuciosa. Quanto mais transistores no processador tiver, mais ele consegue calcular, mais ele consegue ser frio, mais ele consegue ser eficiente, certo? E aí depois que esse projeto é feito, a gente vai para a fabricação das placas de silício, onde aquilo ali vai ser impresso. O silício é extraído da areia, ela é aquecida a um ponto de que o silício consegue ser removido quase que puro da areia. E o silício é usado porque ele é um material semicondutor. Como assim? Ele consegue deixar ou não a eletricidade passar, dependendo da programação que é feita nele. E é exatamente isso que o computador faz. O computador, ele, como a gente sabe, ele trabalha com 0 ou 1, que é deixar ou não passar o sinal de eletricidade. Certo? É isso que ele interpreta. Então, por isso que o silício é usado. Ele tem essa característica, que é a característica principal para conseguir interpretar as informações num computador. Então o silício ele é extraído da areia, quase que puro, e depois ele é fatiado, como se fosse CDs, só que em pedaços maiores. Mas imagine um CD, sem o buraco no meio. Discos, que são chamados de waffle, igual aquele biscoitozinho americano. E aí ele é passado por um processo de purificação para ele ficar 100% plano, porque como os transistores, como eu falei, são em escala microscópia, tem que ser uma coisa perfeita, porque qualquer impureza, qualquer grão de impureza, de poeira, vai causar um curto-circuito e vai fazer com que o processador não trabalhe direito. Então depois que a gente tem o disco 100% perfeito, a gente vem o processo de raios ultravioletas vai fixar aquele circuito lá que foi planejado nessa placa de silício. Isso é feito em várias camadas, tem isolamento para transmitir de uma camada para outra só a informação necessária. Continua em processo de escala microscópica, é uma coisa milimétrica, o disco é fininho e várias camadas de informações de transistores são impressos ali, certo? Depois que é feito todo esse processo, nesse disco ele é cortado em vários pedaços do tamanho de uma unha, porque aquilo ali é um quebra-cabeça repetido. Ele só precisa de um die, que é o pedacinho do circuito do tamanho de uma unha, por exemplo, e ele é cortado e ali faz-se vários die. É o processador em si. Com o die cortado, ele vem e é fixado numa PCB, aquela placa verde que a gente vê o processador, tipo uma placa mãe. Ali é uma PCB também, uma placa de uma placa de vídeo, uma PCB. O die vem e é fixado na placa, na PCB do processador, formando o processador em si. Dali ele pode ir para um notebook, para um celular, e nesses lugares ele não usa a proteção do IHS. O que é o IHS? Aquela parte de metal que a gente vê em cima de um processador de computador. Aquilo ali só serve para dissipar calor e proteger o die, que é a parte principal do processador, onde os cálculos são feitos, certo? Como eu falei, o die tem vários transistores que vão trabalhar entre deixar ou não passar energia, gerando a informação que o computador precisa. Isso são feitos bilhões de cálculos em milésimo de segundo, é uma coisa impressionante, certo? Em escala milimétrica e uma coisa instantânea, muito rápida. Então realmente é uma coisa muito impressionante. Então o processador a gente pode resumir em três partes: a PCB, a parte verde, o die, que é o cérebro principal, onde é o pedaço daquela placa lá de silício que foi gravada, e o IHS, que é a parte de metal que fica em cima para proteger, onde a gente passa a parte térmica posteriormente depois. Então, isso, em resumo, isso é o processo de fabricação de um processador. É lógico, tem várias etapas, vários detalhes, várias limpezas, camadas, gravação, purificação, isolamento. É uma coisa que dura, para fazer um processador, são 2 meses desses processos minuciosos. Mas em resumo é assim que se faz um processador.